Momento da palavra com o presbítero irmão Décio, direto da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Que a graça e a paz repousem sobre a vida de cada ouvinte da Rádio Mateus 633. Também estendo este meu desejo de paz e de graça ao pastor João Alves, a toda a família ali na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. O pastor, para quem ainda não sabe, se é que tem alguém que ainda não saiba, é o idealizador e o gestor da Rádio Mateus 633. Então, meu pastor, a paz do Senhor e que o Senhor continue abençoando cada vez mais os seus projetos. Também quero dizer que o nosso Brasil, o nosso país, acaba de completar 200 anos de independência. Então, que Deus abençoe o nosso Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós como cristãos temos sim o dever de orar pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelas autoridades, porque assim fazendo, tudo há de ir bem, de caminhar bem. Sempre lembro que a rádio possui um site próprio, que é o www.radiomateus633.com. Você vai encontrar devocionais, um trabalho realizado, escrito pelo pastor João Alves, que é a Teologia do Caráter. Com tudo isso, você vai acrescentar o teu conhecimento e até mesmo a fé nesse Deus glorioso, maravilhoso. Peço ainda ao Pai que venha, através do Espírito Santo, abrir os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento para que acompanhemos a palavra que há de ser dirigida aos nossos corações no dia de hoje. E um título muito apropriado seria o compromisso de Deus com o seu povo. A aliança que o Senhor fez com o seu povo. Você faz parte do povo de Deus? Se você faz, saiba que o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, decidiu em algum momento, como veremos daqui a pouco, Ele próprio decidiu firmar um pacto, um acordo, um contrato, uma aliança com o seu povo. E se você faz parte desse povo, isso tudo, esse contrato, essa aliança, esse pacto também engloba você. Os benefícios desse pacto, dessa aliança, eles recaem sobre a tua vida. Oh glórias, é momento de se alegrar, porque o Senhor decidiu fazer essa aliança e Ele só tem coisas boas para aqueles que decidem integrar como beneficiário desta aliança. E o texto base, convido a todos a abrirem as Bíblias ou os smartphones. Hoje em dia é muito comum, é a moda. Eu, como sempre, costumo dizer, gosto do papel, mas a internet é boa desde que saibamos utilizá-la. O texto base, então, está no livro de Êxodo, o capítulo é de número 34 e versos de número 8 ao verso de número 12. Êxodo 34, versos 8 a 12. E assim diz a palavra. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, e Moisés adorou e disse: Senhor, se por acaso agora, nesse momento, eu tenho achado graça diante dos teus olhos, diante de ti, vá agora o Senhor no meio de nós. Caminhe conosco juntos, porque este povo, meu Deus, é de dura cerviz, é de duro entendimento. Porém, Senhor, perdoa, tenha misericórdia da nossa iniquidade e do nosso pecado, e nos toma por tua herança.
Então disse o Senhor, aleluias, eis que eu faço agora, neste instante, uma aliança, um acordo, um pacto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa grande e terrível é o que faço contigo. Guarda então com todo zelo o que eu tenho para te ordenar hoje. E eis que eu lançarei fora de vocês os amorreus e os cananeus e os heteus, também os perizeus e os heveus e os jebuseus. Guarda-te, Moisés, de fazeres aliança com os moradores da terra aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Êxodo 34, verso 8 ao verso de número 12. Palavra maravilhosa, poderosa, palavra que transforma a vida do homem que se acha de coração duro, aquele que se acha intransponível, mas o nosso Deus, através do Espírito Santo, ele quebra até o coração mais duro, o coração de pedra, ele troca o coração de pedra por um coração de carne. E penso que já virou uma característica ou uma tônica fazer as considerações iniciais sobre o livro que nós estamos lendo. Assim, Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento, fazendo parte do Pentateuco ou da Torá. O seu tema principal é a história de Israel após a morte de José lá no Egito, narrada no último capítulo do livro de Gênesis, passando ainda pela libertação do povo hebreu lá do Egito, lembra? Com aquelas 10 pragas, aquela passagem maravilhosa de todo o povo com os pés secos pelo mar, aleluias, que se abriu de forma gloriosa, maravilhosa, mostrando o poder do nosso Deus, do seu Deus, que ainda hoje possui esse poder para abrir todos os mares, todas as portas que você necessitar passar. Lembra-te que ele também pode fechar, aleluias, porque o poder é todo dele. Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Então, voltando, nós passamos aqui no livro de Êxodo pela libertação do povo hebreu lá do Egito e vai até a construção do tabernáculo. Êxodo, para quem ainda não saiba, ela deriva de uma palavra grega, que é a palavra êxodos, que significa partida, saída. Então, Êxodo é a saída do Egito, a partida de todo aquele povo. E algo interessante, que é sempre bom acrescentar o nosso conhecimento, este nome Êxodo, que deriva da palavra grega, ela só recebeu o nome de Êxodo na Septuaginta. E o que é a Septuaginta? Você vai saber agora. É a tradução em grego do Antigo Testamento, que foi escrito no original em hebraico. Nessa tradução, ou a Septuaginta, é que Êxodo recebeu a denominação de saída ou partida, recebeu este título. Antigamente, antes da Septuaginta, o livro em hebraico era apenas o início da primeira frase do livro. Estes, pois, são os nomes dos filhos. E aí continua. É interessante isso. E essa palavra Êxodo serviu muito bem, caiu muito bem ao tema principal do livro, já que na primeira metade de Êxodo é descrito o quê? A saída dos hebreus lá do Egito. E a partir da segunda metade
fica descrita a formação das leis, das instituições e do modelo de adoração em Israel. Ou seja, a estrutura desse novo povo, nessa nova época de libertação por parte do Senhor, aleluias. E essa segunda parte do livro abrange, na minha opinião pessoal, uma das passagens mais importantes de todo o Pentateuco, que é a passagem da aliança firmada por Deus com o seu povo, através das tábuas que continham os mandamentos do Senhor, aleluias. A aliança então foi firmada por Deus com o seu povo através das tábuas contendo as cláusulas do acordo eterno, conforme nós lemos no capítulo 34, foi a leitura do dia de hoje, quando o próprio Senhor entrega a Moisés os mandamentos, as regras, as cláusulas que ditariam e ainda ditam a conduta do povo escolhido por Deus. Fica claro que, enquanto cumprissem os termos e permanecessem fiéis à aliança, o que iria acarretar? Vitória. Mas se decidissem por descumprir os termos da aliança, a consequência seria a derrota. Aqui vale então uma primeira aplicação para cada um de nós, queridos ouvintes da Rádio Mateus 6,33 e do YouTube. Como estamos diante de Deus em relação à aliança firmada por Ele, o nosso Senhor, com o seu povo? É uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Amém? O autor é amplamente reconhecido como o nosso querido irmão Moisés, não há dúvidas acerca disso. Passadas essas considerações iniciais, o principal de tudo isso, ainda a título de introdução, amados, é não tirar da nossa mente, da nossa consciência, que sempre é Deus o primeiro a dar um passo em direção ao homem, ao seu povo, o povo que ele elege. Não é o homem que elege ou decide firmar um compromisso com Deus, mas é muito importante lembrar que é sempre o nosso Deus, na sua grandiosidade, na sua graça, na sua misericórdia, dar o primeiro passo em direção à sua criação, estendendo as mãos e sempre propondo uma aliança eterna que provê a cura, libertação, proteção e vitória. Isso mostra o amor de Deus para com o seu povo, o povo eleito. Você faz parte desse povo eleito? Se faz parte, então comece a exaltar o nome desse Deus, porque, aleluias, Ele é o teu guarda forte, aleluias, o guarda de Israel. O mesmo guarda que disse para Abraão, lá em Gênesis 15, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo. Esse é o nosso Deus, o mesmo Deus de Abraão é o Deus nas nossas vidas. Então, que não venhamos estremecer e lembrar que o Senhor tem uma aliança perpétua com cada um de nós. E basta lembrar, Isaías 54, versículo de número 10. Mesmo que os montes se retirem e ainda que as colinas sejam removidas, retiradas, a minha misericórdia, diz o Senhor, não se afastará de vocês, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de vocês. Então se trata de uma aliança perpétua e tão importante e tão poderosa que o inimigo das nossas almas, aquele que eu não gosto nem de falar o nome dele, ele tem conhecimento
dessa importância e desse poder da aliança de Deus para com o seu povo. E por isso, ele, o nosso inimigo das almas, procura fazer de tudo para quebrar essa aliança, para exterminar essa aliança entre Deus e o seu povo, porque o inimigo, volto a refrisar, sabe muito bem da importância que Deus dá para esse vínculo de aliança ou de pacto ou acordo para com o seu próprio povo. O inimigo então faz de tudo para que essa aliança seja desfeita ou termine. E nós podemos lembrar de todos os desafios do passado, dos nossos antepassados lá do Antigo Testamento. Quantas situações de dificuldade eles foram expostos. Vamos lembrar de Daniel. Para quebrar o pacto de Deus com Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas como Daniel não sucumbiu e permaneceu firme com essa aliança com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o leão teve que passar fome, teve que jejuar. Os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também, em razão de não quebrarem essa aliança com o seu Deus e não se curvarem a outros deuses, lá os deuses da Babilônia, Nabucodonosor, foram submetidos a uma situação de grande dificuldade, lançados aonde? Numa fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mas como permaneceram fiéis à aliança deles com o Deus, mais uma vez, de Abraão, de Isaque e de Jacó, o que aconteceu? O 4º homem da fornalha desceu, caminhou com eles dentro daquelas labaredas e nada aconteceu com a sua carne, com a sua pele. Saíram de lá e o próprio Nabucodonosor ficou impressionado e teve que declarar: só o Deus dos hebreus é o Deus verdadeiro, aleluias. Isso é motivo de muita alegria, aleluias. Mas o inimigo não agiu somente no passado. Nós temos as mortes que aconteceram no Coliseu, ali na cidade de Roma. Gostaria de pedir a permissão de cada um dos amados ouvintes da Rádio Mateus 633 e do YouTube para fazer menção a um livro que foi escrito em 1874. O seu autor é A.J. O'Reilly, penso que falei certo. E lá no capítulo 5 deste livro intitulado Os Mártires do Coliseu, peço permissão para fazer uma pequena leitura de um único, não capítulo, um único parágrafo, onde Nero concebeu a ideia de satisfazer a raiva do povo com o sangue dos cristãos. Nero, conhecido como monstro, cujo nome é associado a tudo que é cruel e impiedoso, foi o primeiro imperador romano a decretar a perseguição aos inofensivos servos de Deus. O édito, a lei, a ordem foi emitida. O clamor em toda parte era o extermínio do cristianismo. Todo mundo pagão armou-se contra os cristãos. Mal fora promulgado o terrível decreto e as pessoas, como que possuídas por demônios, lançaram-se em fúria desumana contra os inocentes e indefesos seguidores do crucificado ou de Jesus. Este pequeno parágrafo demonstra, na realidade pura da letra desse livro, o que de tão terrível aconteceu contra os cristãos. O inimigo fez de tudo para quebrar a aliança, mas ele não conseguiu. Passando um pouquinho mais à frente da história, já no século XX, nós temos mais um projeto. O inimigo sempre teve os seus projetos, mas eu quero fazer menção a mais esse projeto para acabar com a aliança de Deus para com o seu povo. Agora, com o povo judeu,
em relação à Segunda Guerra Mundial, já no século XX. Você sabe que a Segunda Guerra Mundial ela começou mais ou menos em 1939 e encerrou-se por volta de 1944, quando os alemães tentaram dizimar o povo de Deus, o povo judeu. Mais uma vez fracassaram. E gostaria de fazer uma leitura de um testemunho real de um jovem chamado Benjamin Bernstein. E esse testemunho, ele diz o seguinte: quando o gueto, ou o bairro de Lodz, foi criado e todos os judeus lançados a morar ali de forma compulsória, ou seja, obrigatória, isto em abril de 1940, Benjamin Bernstein ele relata que dei um jeito de levar tudo o que podia da nossa antiga casa para a nossa nova habitação no gueto. Em 1944, quando eu tinha 14 anos, a minha família foi agrupada e foi colocada em vagões de gado em uma das últimas deportações daquele gueto. Como fui, diz Benjamin Bernstein, como eu fui um dos primeiros a entrar no vagão, eu consegui ler uma mensagem escrita com sangue na parede do vagão. Chegamos a Auschwitz e aqui eles acabam com a gente. A mensagem não aparecia quando o vagão ficava cheio, mas eu não tinha mais dúvidas sobre o nosso destino. Benjamin Bernstein foi deportado para Auschwitz e mais tarde para um campo de trabalho escravo em Hannover, na Alemanha. Amados, todos esses relatos apenas para mostrar que o inimigo ele é conhecedor da grande importância e do grande poder da aliança de Deus para com o seu povo. E ele fez e faz e fará de tudo para quebrar essa aliança do Senhor com você, comigo. E compete a cada um de nós ficarmos firmes, fortes e permanecer fiéis ao nosso Deus, porque a recompensa é certa, a recompensa vale a pena, valerá a pena. Não esmoreça, mas fique firme com a cabeça erguida diante do nosso Deus. Agora, falando de Brasil, século 21, podemos não estar passando uma guerra com armas, mas enfrentamos sim mais uma astúcia do inimigo das nossas almas, Satanás, que na tentativa, no afã de quebrar este compromisso de Deus com o seu povo e do seu povo com o nosso Deus, aleluias, faz de tudo. Agora uma guerra invisível, uma guerra através da internet, uma guerra nas escolas, uma guerra no judiciário, uma guerra no meio político, tentando trazer a corrupção como algo normal, tentando ainda destruir os princípios familiares, os princípios bíblicos. Em pleno século XXI, agora nós estamos enfrentando esse novo tipo de guerra no campo da ideologia, no campo de não se reconhecer os princípios cristãos que sempre regeram e nortearam a vida de todos nós. O inimigo tenta e sempre tentará quebrar essa aliança, esse acordo, esse pacto, mas vamos ficar firmes em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e qual o motivo que Deus decidiu ter essa comunhão ou essas alianças, acordos, pactos com o seu povo? Você pode notar que o povo do Senhor, você e eu, sempre será o pano de fundo ou o motivo principal dessa aliança de Deus para com o seu povo. Aqui eu tenho que lembrar uma frase do nosso irmão, pastor, parceiro, amigo João Alves, quando ele diz que o evangelho é relacionamento. Amados, toda essa aliança de Deus para com o povo
se justifica por apenas uma única palavra. Deus, ele ama se relacionar com o seu povo. Então a única palavra é relacionamento. E como o povo do Senhor, o povo de Deus, o povo do Altíssimo, é o pano de fundo, é o objetivo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia por parte de Deus para com o seu povo, nós encontramos, biblicamente falando, algumas alianças que eu gostaria de compartilhar com os amados ouvintes da Rádio Mateus 6:33 e também do YouTube. Vamos a elas? Nós temos então a primeira aliança, a aliança feita com Adão, chamada ou conhecida como a aliança da criação. Assim, Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, conforme Gênesis 1, verso de número 27. Esta aliança da criação visava um relacionamento original, todo próprio, entre Deus e a criatura que representa a humanidade. Assim, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ele, nosso Deus, deixou muito claro a responsabilidade pessoal, toda a própria responsabilidade humana na sua relação com Deus e com a criação. É o que está registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versos de número 8 até o verso de número 10. Vamos lê-los? E ouviram quem? Adão e Eva. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, ou seja, fica claro, fica patente, fica estampado o relacionamento de Deus com a sua criação. Então Deus passeava pela viração do dia, falando com Adão, conversando com Eva, mas nesse dia eles ouviram a voz e se esconderam. Escondeu-se Adão, escondeu-se Eva. De quem? Da presença do Senhor Deus. E o nosso Deus, verso de número 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde é que você está? E Adão respondeu: eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu estremeci, eu temi, porque eu estava nu e eu me escondi. Ficamos diante de uma situação muito clara. A criação de Deus objetivando o seu relacionamento com o homem e a responsabilidade do homem para manter este relacionamento. Bem sabemos que o nosso pai primitivo, Adão, ele quebrou a aliança da criação, ele quebrou esse vínculo de relacionamento. Vimos agora em Gênesis 3, 8 a 10. Eu me escondi de ti, Senhor, da tua presença. Eu ouvi a sua voz e eu vi que eu estava nu, fiquei com medo, tremi. Então houve a quebra desta aliança, mas o Senhor nunca é pego de surpresa, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas, até mesmo antes que elas venham a acontecer. E aqui um pequeno parênteses, prezado amigo, irmão, irmã, Deus também tem todo o conhecimento sobre a tua vida. Por isso é que Ele pode direcioná-la da melhor forma possível. Basta você confiar, crer e depositar a tua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Assim, da parte de Deus, a sua aliança ou seu desejo de relacionamento com o homem é eterno, e ele, nesse caso da quebra da aliança da criação através de Adão, o pecado original, aleluias, o Senhor, que não é pego de surpresa, Ele já havia providenciado o quê? Uma redenção que se daria através de quem?
de Jesus Cristo, aquele que subiria, aleluias, no alto da cruz. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Aqui em Gênesis 3, verso de número 15, encontramos o que se chama de proto-evangelho. A primeira vez que se aponta para a figura de Jesus Cristo, aleluias, como a redenção dessa quebra da aliança da criação, a redenção da entrada do pecado. O Senhor nunca foi pego de surpresa e ele apontou ali para o remédio que havia de acontecer. Verso 15 de Gênesis 3, proto-evangelho: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. E esta semente da mulher seria conhecido como Cristo, o ungido, aleluias. E esse Cristo ferirá a tua cabeça, Satanás, e tu lhes ferirás o calcanhar, aleluias. Adão, ele quebrou, aleluias, o pacto ou a aliança da criação, pecando, se voltando contra os princípios que Deus havia determinado para ele e para a mulher. Mas o nosso Senhor, ele consertou através de Jesus Cristo de Nazaré. E com você, amado irmão, querida irmã, se por acaso, se eventualmente você também tiver quebrado o pacto da aliança da tua vida com o Senhor, saiba que Ele está bem próximo de ti, de mãos estendidas, querendo consertar. Ele tem o remédio para todo o conserto da tua alma, aleluias, e desse relacionamento íntimo teu com o Criador, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Arrependa-te dos teus pecados, volte aonde você caiu, levanta e continua a caminhada, porque da parte de Deus, o pacto ou a aliança continua firme em relação a você. Uma outra aliança que encontramos nos livros da Bíblia, aleluia, se chama aliança da preservação, que foi firmada através de Noé. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Através dessa aliança de preservação, Deus, ele conserva a humanidade e também os animais através de Noé e da sua família. Todo o povo, todo mundo havia pecado, estava num estágio de degradação terrível. Deus olhou e ele chegou mesmo a se arrepender de ter criado o homem, conforme Gênesis 6, verso de número 6. Mas a sua aliança eterna de relacionamento com aquilo que ele criou, o homem, aleluias, fez com que ele olhasse para Noé e para a sua família. E a Bíblia ainda em Gênesis 6, agora o verso de número 8 diz que o Senhor olhou para Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor. E ele e a sua família e os animais foram preservados. Por isso a aliança da preservação. Aleluias! A humanidade chegou a um nível de degradação muito grande, que merecia ser toda ela destruída. Mas o Senhor mostrou mais uma vez a sua misericórdia. E ele poupou Noé da destruição por causa do poder da sua aliança que ele fez com o homem, que é uma aliança eterna, mostrando mais uma vez a sua misericórdia. Encontramos também, amados, através de Abraão, do pai Abraão, um outro tipo de aliança de Deus com o seu povo, que é a aliança da promessa. O Senhor, ele olha para Abraão, fazê-lo pai de uma grande nação, abençoando-o e engrandecendo o nome de Abraão, dizendo ainda, finalmente, tu serás uma bênção, e em ti serão, futuro, verbo no futuro, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra.
o pacto, aleluias, aliança com o Senhor, oh glórias ao Cordeiro, aliança da promessa, diz que serão benditas e a tua família é bendita. Em nome do Senhor, essa aliança de Deus com Abraão ainda te alcança, querido irmão, amada irmã, aleluias. Você faz parte do povo de Deus, você também é filho e filha de Abraão, e saiba que você é uma bênção e a tua família é bendita, é abençoada em razão do pacto ou da aliança da promessa de Deus com Abraão. Não se esqueça que essa aliança é perpétua e ela atinge você e vai atingir o seu filho, o teu neto, o teu bisneto, enquanto você e a sua família, aleluia, honrarem o compromisso com esse nosso Deus poderoso. Ainda temos, amado, uma outra aliança de Deus para com o seu povo, através de Moisés, se chamou Aliança da Lei. Através do nosso querido irmão Moisés, o nosso Deus, ele revelou, ele trouxe as suas leis ao povo do Senhor, aleluias, mostrando, deixando bem claro qual era a sua vontade. Essas leis, principalmente, estão lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11 e capítulo de número 12. Temos ainda uma aliança, isso é importante, uma aliança de Deus para com o seu povo, que se chama uma aliança condicionada. Condicionada, por que isso? Porque o Senhor, ele firma uma aliança condicionando o resultado, condicionando a responsabilidade. Assim o Senhor, ele propõe para o seu povo ou para Israel a bênção ou a maldição. Vamos ver lá em Deuteronômio 11, o verso de número 26. Prestem atenção, diz o nosso Deus, hoje eu estou pondo diante de vós a bênção e a maldição. Aleluias. Então é uma aliança condicionada. Vocês é que escolhem. Eu coloco a bênção e a maldição. Verso 27 de Deuteronômio 11 diz: vocês serão abençoados, terão bênção, serão prósperos, vitoriosos, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas temos também o verso de número 28. Não podemos esquecer, amados, que temos o livre-arbítrio. O Senhor também está condicionado à sua própria palavra. Ele coloca a bênção, a vitória, e também no verso 28, terão maldição. De que forma? Se vocês desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Volto a dizer, as alianças, os pactos do Senhor são eternos, ainda vigem, ainda prevalecem nos dias de hoje. De tal forma que ele apresentou lá em Deuteronômio 11, ainda está prevalecendo. Então, o que é que nós vamos decidir para as nossas vidas? A bênção ou a maldição? É lógico que nós vamos querer a bênção e para isso nós precisamos, aleluias, obedecer aos mandamentos do Senhor. Agora nós temos, através de Davi, uma aliança de Deus feita com o seu povo, que pode ser intitulada a Aliança do Reino. Através de Davi, Deus ele promete que da linhagem de Davi viria um rei permanente. Aleluias! E foi o que aconteceu através de Jesus Cristo. O Senhor Deus estabeleceria seu reino eternamente no meio
do seu povo. Se nós olharmos lá Lucas 1:32, estará escrito: ele, Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Agora nós podemos entender um pouquinho melhor aquela passagem que está lá em Marcos 10, verso de número 47, que fala sobre um cego de nome Bartimeu, que estava na estrada a caminho de Jericó. Ele ouviu um barulho diferente, murmúrios, conversas, e alguém disse que se tratava de Jesus de Nazaré. Então aquele cego levantou e ele começou a gritar, a exclamar, a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, mostrando que ele conhecia as Escrituras, sabendo, aleluias, olha que interessante, que através da aliança do reino havia a promessa de que da linhagem de Davi viria o rei. O cego Bartimeu, lá na frente, ele sabia e ele viu o cumprimento dessa aliança do reino, de Deus com o seu povo. Aleluias! O cego, ele teve o contato com Jesus Cristo de Nazaré. Houve o cumprimento, porque tudo aquilo que Deus promete há de se cumprir, inclusive o que ele prometeu para você, amado ouvinte, querida irmã, você que está através da rádio ou pelo YouTube. O que Deus promete, ele cumpre. Aleluias! Bartimeu podia ser cego, mas ele foi curado e ele viu não somente a figura de Jesus Cristo, mas principalmente o cumprimento da aliança ou da promessa do Senhor de que viria um rei permanente através da linhagem de Davi. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus por isso. E finalmente, nós temos através de Jesus Cristo, aleluias, o pacto, a nova aliança, ou seja, é o ápice do relacionamento de Deus para com os homens, aleluias, através de redenção, de amor, unidade, de eternidade. Tudo agora se faz novo, uma nova aliança que resume o relacionamento pleno, eterno e perfeito de Deus para com os homens através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, glórias ao Cordeiro, pela nova aliança firmada por Deus em favor dos homens. Aquele que não poupou nem mesmo seu Filho unigênito, para que você e eu tivéssemos esperança de uma vida eterna ao lado do nosso Criador, na cidade santa, na cidade celestial, a nova Jerusalém. Este mesmo Jesus que nós já falamos lá no início, no pacto ou na aliança de Adão, no proto-evangelho, Gênesis 3,15, a semente da mulher que pisaria de forma mortal a cabeça de Satanás. Esse mesmo Cristo, aleluias, que surgiu mais uma vez através de Gênesis 22, verso de número 7. Então falou Isaque ao seu pai Abraão e disse: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui o meu filho. E Isaque disse: eis aqui o fogo e eis aqui a lenha, papai, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Esse cordeiro perguntado por Isaque foi efetivamente respondido e se apresentou no livro de João, capítulo de número 1, aleluias, e verso de 29, que diz: no dia seguinte João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira
todo o pecado do mundo. Jesus Cristo, apontado em Gênesis, aquele que foi perguntado por Isaac para o pai Abraão, aleluias, lá em Gênesis 22:7, aonde está, papai, o cordeiro para o holocausto? Foi respondido e apresentado ao mundo através de João Batista. Este é aquele que deveria vir, ele chegou, é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, aleluias. Finalmente, indo à conclusão, amados, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, ele tem alegria em se relacionar para com o seu povo, e ele estabeleceu aliança eterna com cada um de nós. Ao longo de toda a palavra do Senhor, toda a Bíblia que está registrada, de Gênesis a Apocalipse, ele concedeu graça e concedeu também a vida, glórias, através da redenção. Sabemos que isso se cumpriu plenamente, de forma perfeita, na pessoa do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E hoje, exatamente no dia de hoje, não foi ontem, é hoje, não perca tempo, é hoje, por meio da fé em Cristo, através daquilo que ele deixou como consolador, o Espírito Santo, que tem que habitar em cada um de nós, dentro dos nossos corações, através do Espírito Santo. E com fé na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos ter comunhão com o nosso Deus e viver conforme o seu querer, o seu propósito. O Senhor tem propósito para a tua vida, querido irmão, querida irmã, ouvinte da rádio Mateus 6,33 e também do YouTube. Ele tem propósitos na sua vida e nós temos que viver e buscar os propósitos de Deus em nossas vidas. Nós vimos que não raras vezes o homem ele falhou. Adão ele falhou ao dar ouvidos e comer do fruto proibido. O problema não foi comer o fruto, mas se desviar dos princípios e daquilo que Deus havia determinado, ou seja, a rebeldia. Outras pessoas falharam. E Deus sabe que o homem é falho, é fraco, tem um coração enganoso. O homem, fraco e falho que é, ele pode quebrar essa aliança, como foi o caso de Adão, ou ainda, me lembro agora do caso de Abraão, quando ele mente sobre o seu relacionamento com a esposa Sara, dizendo que era uma irmã. Isso apenas para usar esses dois exemplos no meio de muitos. O que falar de Saul, que falhou, de Davi, que errou, o nosso irmão profeta Elias, ele fraquejou e se escondeu numa caverna. E nós também estamos nesse rol, eu pelo menos estou nesse rol, porque em muitos momentos eles falharam, fraquejaram e nós também falhamos e fraquejamos. Mas não vamos perder a esperança, porque depois de tudo que vimos, temos a certeza de que o Senhor é fiel em seu pacto eterno com o seu povo. Segundo 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 13, que diz que mesmo na nossa infidelidade, mas o nosso Deus, ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Amados de Deus, se por algum motivo você estiver fraquejado ou fraquejando na fé e nos caminhos cristãos, talvez tenha quebrado a aliança com o Deus eterno, saiba que o nosso Senhor, Jeová Jireh, ele está pronto a cumprir a sua parte e as suas promessas de vitória na tua vida. Lembra, ele jamais pode negar-se a si mesmo. Para isso, se volte ou volte-se agora, conserte-se
diante do nosso Deus. Se precisar, humilhe-se, peça perdão e principalmente arrependa-se de maus caminhos e volte a desfrutar dos benefícios da aliança que Deus firmou contigo. Cumpra os propósitos, os caminhos, as determinações e você ficará debaixo das bênçãos do Senhor. E se porventura não posso perder essa oportunidade, se porventura algum ouvinte, alguém estiver em algum momento, em algum lugar, ouvindo essa mensagem e que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e que ainda não faça parte dessa aliança ou da aliança com o nosso Deus, aceite agora, com toda a pressa, a Cristo Jesus como seu único Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, passe a fazer parte do povo de Deus e fique debaixo das promessas da aliança do Pai com o seu povo. Uma aliança eterna que culminará, que chegará, que representará a maior de todas as vitórias que qualquer um de nós pode desejar, que é a vida eterna na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, aonde poderemos ter a graça, a alegria, o prazer de conviver ao lado de Jesus Cristo e do próprio Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado por essa mensagem, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receber e comer um pouco dessa palavra, Senhor. Nós queremos dizer que aceitamos esta aliança em nossas vidas, que nós queremos ficar debaixo da aliança tua com o teu povo, porque isso significa relacionamento. Nós queremos nos relacionar contigo, papai, de forma íntima. Sabemos que o Senhor busca verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós queremos fazer parte desse time de verdadeiros adoradores, Senhor. Ah, Deus, visita agora aquelas pessoas que estão no leito de UTI, perto do fim de suas vidas. Papai, dá mais uma chance para aqueles que ainda não têm a Ti como Senhor e Salvador. Visita agora os familiares dessas pessoas, porque a família também sofre. Deus, visita os presídios, as pessoas que estão ali aprisionadas, não somente através de grades, de portas de aço, de celas, mas pessoas aprisionadas pelo pecado. Liberta cada uma delas, visita também os familiares, aqueles lares do marido que é violento e tem batido não só na esposa, mas também nos filhos. Papai, tem misericórdia. Deus, visita o nosso Brasil, o nosso país, visita os nossos administradores, os políticos, tira o espírito de corrupção, os nossos juízes, o judiciário, os advogados, os promotores, tira, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar o crescimento do nosso Brasil. Ah, papai querido, em nome de Jesus abençoa o pastor João Alves, a família, em nome de Jesus visita cada ouvinte que está agora nesta mensagem, Deus. Muito obrigado, e eu quero agradecer mais essa oportunidade, me despedindo e dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor, até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. A paz do Senhor, amados.